Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar dando continuidade ao Jasper Report. Na aula anterior nós explicamos o que era o Jasper Report e falamos sobre o Jasper Software Studio. E agora nós vamos ver como que eu posso pegar aquele layout que eu criei lá no Jasper Software Studio, juntar com os dados que estão no meu banco de dados e gerar um relatório utilizando a linguagem Java junto, né, com a biblioteca do Jasper Report. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Já falei que os requisitos são esses aqui, né? E aqui mais embaixo nós vamos ter alguma das bibliotecas que nós vamos precisar. Dependendo do projeto que você for fazer, você vai precisar ainda de algumas outras bibliotecas. Nesse caso aqui é porque eu vou exportar para PDF. Mas, por exemplo, vou exportar para um outro formato, por exemplo, XLS. Então, você vai precisar de outras bibliotecas. Tá? Então, no nosso caso, nós vamos utilizar essa aqui. Eu já criei um projeto aqui. Eu já tenho um projetinho aqui que eu criei. Projeto web, normal. Só que eu nem vou usar esse HTML aqui. Por enquanto não. E aqui eu já tenho uma fábrica de conexão para o meu banco de dados. Aqui eu estou utilizando o banco de dados MySQL. O nome do banco é teste, senha root 123, a senha, né, login e senha. E aqui já tem um drive. E falta eu importar o drive, porque se eu testar isso aqui não vai funcionar. Eu tenho já o drive do MySQL aqui. Eu vou importar ele aqui. Opa, está nessa pastinha não. Minha pasta aqui, Vinícius. Já tem ele aqui. Se eu for testar esse arquivo aqui, Shift F6, para rodar só esse arquivo, não rodar o projeto web, não quero rodar o projeto inteiro, quero rodar só esse arquivo. Só para testar se essa conexão minha aqui está funcionando ou não. Porque se não funcionar, pode ser um problema de drive, ou login sempre eu coloquei errado, alguma coisa do tipo. Então já quero testar isso logo. Então beleza, conectado com sucesso. Então quer dizer, esta minha fábrica de conexão está funcionando. E aí a partir dessa fábrica aqui, agora nós vamos desenvolver o restante do nosso projeto. Lembrando que eu vou agora, vou aumentar aqui, eu vou importar estas bibliotecas aqui, eu vou precisar dessas bibliotecas. Onde estão essas bibliotecas? Lembra lá na aula anterior, eu falei que a gente vai baixar vai baixar esse cara aqui, né? Na verdade, aqui. Vou aqui nesse endereço, baixar o Jasper Report, tal, versão project. Eu já baixei esse cara e já descompactei, tá aqui. Aí, aqui dentro, eu tenho a pasta dist, e eu vou precisar dessas bibliotecas, desse jar. E na pasta lib eu vou precisar de alguns desses aqui, não todos. Para esse meu projeto aqui não vou precisar de tudo isso. Vou precisar de alguns. Dentre eles, common, esse cara aqui, bin, utils, collection, esse aqui, digester, javaflow, login, vou precisar desses caras aqui. Se eu esquecer de algum também, gera erro. E pelo erro dá para me encontrar qual que é o arquivo que está faltando. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Eu vou criar aqui uma classe para gerar o relatório. Tá? Por enquanto não é um projeto web, só para testar aqui. Então eu vou criar um Java Class. Vou chamar ele aqui de gera relatório. Vou ter um public gerar, por exemplo. Inicialmente não vai receber parâmetro, vou fazer tudo estático aqui. Depois a gente vai receber alguns parâmetros aí para a gente fazer a nossa aplicação web rodar. Aqui eu vou falar que ele é void. Pronto. Tá, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar pegar minha conexão, eu vou precisar pegar o meu arquivo, aquele que eu tinha gerado na aula anterior, né? Esse aqui, vou colocar aqui. Então, eu vou precisar desse cara aqui, do meu relatório, e aí depois com ele eu vou compilá-lo,
para um Jasper, ou eu já posso usar esse Jasper compilado também, tem as duas possibilidades, mas inicialmente eu vou fazer assim, eu vou pegar esse XML, vou compilar e depois juntar com os dados e aí mostrar na tela os dados, tá? Sem usar esse cara aqui. Aí depois, em outro projeto, a gente usa esse já compilado aqui direto, tá? No meu, quando eu for compilar, eu vou compilar, mas não vou escrever em disco, vou compilar na memória, tá? E depois gerar o relatório. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Opa, não, isso aqui não. Então eu vou escrever aqui meu código. Vou começar pela minha conexão, né? Então eu vou ter connection aqui. Vou aumentar um pouco aqui. Isso. Então eu vou ter um connection. Lembrar que é esse aqui, ó, JavaSQL, tá? Então eu tenho que observar a biblioteca correta para importar. Vou chamar de com, recebe, new, e aí a minha fábrica de conexão, né? Já que eu criei a fábrica, vou usar ela aqui. E ponto get conexão. Beleza? Já tenho minha conexão. Vou precisar do meu arquivo, então eu vou ter um arquivo lá, o meu relatório, vou colocar aqui, por exemplo, um string. Deixa eu fazer isso aqui antes. Depois isso vai ser um parâmetro. String, arquivo XML, que é o meu relatório, tá? E ele vai ser o nome do arquivo que eu salvei ainda agorinha. Vou pegar ele aqui. Esse cara aqui, tá? Eu já vou copiar ele, colocar lá no meu projeto. Vou fazer o seguinte. Peraí. Eu tenho aqui a pastinha do NetBeans Project, relatório. Deixa eu abrir isso aqui. Relatório. E aí eu vou já copiar para cá. Esse cara aqui. Que é o que eu vou utilizar. Dá um F2 aqui. Só para copiar o nome dele. Então esse cara aqui. Beleza. Depois o que a gente vai fazer? Eu vou criar um Jasper Report. Então aqui o zoom, para ficar mais fácil vocês enxergarem aí. Vou criar aqui um Jasper Report. Sim. Uma coisa que eu esqueci, né? Falei para vocês e não fiz. Eu preciso importar as bibliotecas, né? Senão nem vai complementar meu código aqui. Então, botão direito. Adicionar jar. Aí agora eu vou lá naquela pastinha minha que está lá no meu desktop. Onde eu baixei aqui, Jasper. Vou dentro de dist. Dist. E vou selecionar logo tudo aqui. Acho que esse applet aqui eu não vou precisar testar, né? Eu vou deixar sem. Se precisar eu venho aqui e pego ele. Vou inserir aqui. E depois eu vou na pasta lib e tem mais algumas bibliotecas que eu vou precisar também. Botão direito. Adicionar jar. Vou na pasta lib. O que eu estou lembrando aqui de cabeça, esses caras aqui. Common, Inputs, Collection, Gesture. Esse cara aqui, se não me engano, esse aqui eu vou precisar também. Isso. Na hora de girar para o PDF, daqui a pouco, acho que eu vou precisar desse text. Eu não vou colocar ele agora não. Vai dar um erro, a gente vai ver o erro. Mostrar para vocês que, esqueci algum, né? Vai gerar um erro e a gente consegue buscar ele depois, tá? Ok, vou colocar esses aqui. Agora sim, ele vai completar o código aqui para mim. Então, primeiro eu vou começar aqui com Jasper Report. Jasper Report. Isso aqui. Eu vou chamar ele de JR. Recebe Jasper. Aí eu vou compilar, tá? Então, primeiro eu vou usar aqui o Compile Manager e vou chamar um compile
report. Observe que eu vou fazer isso na memória RAM, não vou salvar em arquivo. Tá? Se fosse para salvar em arquivo, teria que utilizar algum desses caras aqui, to file. Então eu vou usar aqui esse cara aqui com string. Pronto, o NetBeans já preencheu ele para mim. Aí agora eu vou criar um Jasper print. Isso, esse cara aqui. Vou chamar de JP. Recebe. Aí agora eu vou preencher. Compilei. Agora eu vou preencher com os dados. Então eu vou colocar aqui um Jasper. Jasper Field Manager. E vou mandar preencher. Vou falar Field Report. E aí tem várias opções de Field Report. Então eu vou escolher... Meu primeiro parâmetro vai ser aqui o Jasper Report. O segundo parâmetro vai ser os parâmetros. E o terceiro parâmetro vai ser a minha conexão. Esse cara aqui. A única coisa que eu tenho que mudar aqui é que eu não tenho parâmetros. Então vai ser nulo. Então, o resto ele já escreve aí para mim. E agora eu vou visualizar. Beleza? Vou visualizar esses dados aí. Aí eu vou utilizar aqui o Jasper View para poder visualizar isso aqui. Eu vou utilizar aqui Jasper View. Jasper View, ponto. Vou escolher aqui o View Report. Cadê aqui? Isso. Pronto. Só isso. E lembrar também de fechar minha conexão com close. Tá? Tratar o erro, colocar aqui, ou eu posso lançar esses erros, ou colocar um try-catch, eu vou colocar um bloco try-catch aqui. Pronto, vou deixar dessa forma. Tá? Lógico, numa situação prática de verdade, teria que tratar esses erros de verdade, né? Mas por enquanto eu vou deixar só assim. E vou escrever aqui uma função main, só para me testar isso aqui. Então, vou colocar aqui um public static void main. Vou criar um objeto, gera relatório. Vou chamar de G, recebe 1000. Aí, g.gerar. Pronto, só isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Aí eu não vou rodar o projeto web ainda, por enquanto vou rodar só esse arquivo individualmente. Então Shift F6 para rodar só esse arquivo. Vamos ver se ele vai gerar algum erro, se vai dar certo, como é que vai ficar aqui. Se ele vai me mostrar, né, o relatório. É normal ele mostrar essas advertências, tá? Agora observe que, tá, mostrou as advertências, mas tem um erro. E observe que esse erro é um erro lá na hora de fazer de interpretar o XML. Tá? Então tem um erro aqui. Deixa eu ver. Então tem esse erro. Vamos corrigir esse erro. Esse erro não é nenhum erro no nosso código, tá? Eu não sei por que ele gera esse erro. Eu não sei por que ele gera esse erro, mas é o próprio Jasper Software que cria um arquivo e o arquivo tem esse erro. Tá? Ó, deixa eu mostrar aqui o erro de novo para vocês. Na linha 7, coluna 13, ó, esse elemento aqui, ó, property, esse elemento, ele é do tipo vazio. Ele deveria estar vazio e não está. Né? Por isso que ele gera esse erro. Mas é até bom que aconteça esse erro, que a gente aprende a corrigir também. Eu vou abrir aqui. O editor qualquer, pode ser esse editor aqui mesmo. Editor simples, qualquer um. Eu só vou pegar aquela propriedade e deixar ela vazio. Bem aqui, ó, linha 7. Opa, linha 4? Não, não é aqui não. Ah, bem aqui, ó. Linha 7, né? Só que é esse cara aqui, ó, que vem antes da linha 7. Não era para ter esse conteúdo aí. Não sei por que ele coloca isso, mas de fato eu devo deixar ele vazio. Então eu vou salvar isso aqui. Posso fechar.
Vou voltar aqui, Shift F6. Vamos ver se vai funcionar. Aí dessas advertências, isso é normal. Está rodando o relatório. Ó, gerou, pronto. Quando eu utilizo esse cara aqui, ó, Jasper View, ele vai utilizar esse modelo padrão, esse visualizador aqui do próprio Jasper, tá? Do Jasper Report. Que ele vai mostrar nesse cara aqui. E aí eu consigo ver o relatório normal, né? Como se fosse um visualizador de PDF, tá? Então eu consigo visualizar ele aqui, dá para imprimir, salvar, tá? Então é isso aí, ok? Sim, próximo exemplo que a gente pode fazer é, ao invés de mostrar, eu gostaria de salvar. Tá? Para salvar, eu vou utilizar um método chamado Export Report to PDF File. Tá? Então, ao invés de pegar e mostrar na tela, vou apagar não, vou só comentar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma classe Jasper Export Manager. E aí, dessa classe, eu utilizo o método Export Report to PDF File. Então, aqui eu posso exportar para HTML, para PDF, tem algumas opções aqui, né? Para XML. E observe também que eu posso exportar isso como um arquivo, file, ou como um fluxo de dados, stream. Tá? Então, tem essas opções. Eu vou exportar como PDF, um arquivo, e vou especificar qual que é o nome do destino. Então, observa, aqui eu já tenho o JP, que é um Jasper Print, e vou exportar para um arquivo. Um arquivo que vai ser o meu arquivo, o relatório, PDF. Então, relatório.pdf. Como eu não estou especificando diretório, vai ser lá no diretório do projeto. Né? Então, aqui no diretório do projeto não tem nenhum PDF. Shift F6. Essa advertência eu já havia comentado, é normal. Está gerando relatório. Ó, aí aconteceu um erro, né? Então não gerou porque gerou um erro. Tá, qual foi o erro? Ó, no class def found error. Provavelmente é uma classe que eu esqueci e que eu acho que eu já até sei qual é. Que é aquela que eu havia comentado com vocês. Se vocês observarem aqui, ó, ele tenta carregar a classe e a classe não existe. Aqui, ó, essa aqui, ó, com load, text, documento, etc. Se você tiver dificuldade, pega isso aqui, né? Copia isso aqui. Né? Você vai, tentei executar, gerou um erro, está faltando alguma classe, né? Class not found exception, então eu sei que faltou importar algum jar, e aí você não sabe qual é. Então o que você faz? Copia isso aqui, cola no Google, que ele vai te informar qual que é o jar, né? Em algum fórum lá, provavelmente alguém já passou por esse problema, e ele vai te informar qual que é o jar que está faltando. Se não me falha a memória, o jar que ficou faltando aqui é aquele text. Aqui eu vou ter esse cara aqui, ó. Eu importei o text aqui. Vamos lá de novo. Shift F6. Tá indo. Vou deixar aqui para a gente ver na hora que ele gera o relatório. De advertências que são normais. Ó, pronto. Gerou o relatório. Também aqui. Posso abrir o relatório. Esse relatório aqui tá um relatório bem cru, bem feio, né? Sem muita coisa. Mas utilizando o Jasper Software, é um editor bem completo e você consegue criar relatório lá do jeito que precisar, tá? Então, dá para colocar cada linha de uma cor, dá para colocar borda, dá para aumentar o tamanho da fonte, diminuir. Então, dá para gerar um relatório com aspecto estético que você precisar. Né? Então, aqui é porque eu fiz uma coisa bem rápida, bem simples, né? Mas você, tendo paciência e criatividade, você cria lá do jeito que quiser. Aqui até ficou errado, eu não coloquei o nome, né? O nome ficou para fora e tal. Então, tem algumas coisinhas que preciso corrigir lá no Jasper Software Studio. Mas essa é a ideia, tá? Só mostrando aqui a ideia para vocês de como gerar um relatório. Próxima etapa que eu quero mostrar para vocês é como que eu posso fazer isso aqui funcionar com Servlet, para o cara acessar uma URL, por exemplo, e conseguir ter um relatório, baixar um relatório. Né? Então, eu vou precisar de algumas coisas.
Quando eu vou gerar um relatório, eu vou utilizar esse Jasper Sport Manager, só que aqui não vai ser para o arquivo, vai ser para um fluxo. Então, deixa eu comentar essa linha. E aqui vai ficar o seguinte, um Jasper Export Manager. Aí eu vou falar Export o PDF. Tá? Só que aqui eu preciso especificar duas coisas. Tá? O Jasper Print, que eu já tenho, e o Output Stream. Tá? Esse Output Stream, quem vai me dar é o response lá do meu servlet. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou chamar de saída. E vou falar que o meu método recebe um output stream, aqui, chamado uma variável chamada saída. Output stream. Output stream. E eu vou chamar de saída. Pronto. Aqui já não funciona mais, vou comentar. E também outra coisa, esse relatório que aqui eu estava usando aqui usei aqui estático, né, aqui na pastinha aqui na raiz, né, do projeto, eu vou ter que colocar ele, sei lá, dentro da pasta webinf, algum lugar assim, né? Eu vou colocar aqui dentro do webinf. E outra coisa, eu não vou mais utilizar o JRXML. Eu vou utilizar aquele arquivo Jasper. Por quê? Porque se eu tenho um JRXML, na hora de eu gerar o Jasper, por algum motivo ele gera um erro. E aí eu já passo direto o Jasper aqui, e aí não me dá esse erro. Tá? De toda forma, vamos testar isso aqui. Se aparecer o erro, a gente vem e corrige o erro. Tá? E aí já coloca lá. Eu vou pegar aqui no webinf e colocar aqui, ó, já está até aqui, ó, já havia colocado anteriormente. Então tem aqui o relatório, o JRXML, e apesar que não é este, não é esse aqui não. Esse aqui é outro. Deixa eu deletar esse também. Vou pegar vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar dentro do meu webinf. Opa. Tentar de novo. Isso. Vamos tentar com isso aqui, que eu acho que vai gerar um errinho e a gente já passa por Jasper Report depois, tá? Vamos lá. Sim, salvar. Vou criar o meu servlet. No botão direito. Servlet. Vou chamar aqui de relatório. Assim, o outro parâmetro que eu vou precisar é informar o nome do arquivo. E esse nome do arquivo aqui, ele já vai vir para mim aqui, né, como parâmetro. Vou chamar aqui string arquivo XML. Eu posso tirar esse cara daqui. Opa, escrevi errado. Que é para passar o caminho, tá? Esse caminho aqui. Então, o primeiro parâmetro vai ser a saída, o segundo parâmetro é o arquivo XML. Então, eu vim aqui, não vou precisar de nada disso aqui, Vou ter aqui um gera relatório, vou chamar de G, recebe new, gera relatório. Aí eu vou falar g.gerar. E aí vou passar a saída. O que vai ser a saída? Vai ser o meu response get output stream. E o que vai ser a minha saída? A minha saída vai ser o meu get servlet context, get real path. Vou especificar o arquivo que está lá no meu webinf com o nome de meu relatório.jrxml.
Vamos ver se isso aqui vai rodar. Opa, o conteúdo não está aqui não. O conteúdo já está aqui. Salvei. Agora sim, o F6, né? E vamos testar esse relatório. Sim, aí nós queremos o relatório, né? Aqui é o index. Vamos ver se vai funcionar. Ó, gerou um erro aqui. Ah, aquele mesmo erro, ó, a linha 7 e tal, que eu esqueci de mudar, né? De tirar daqui. Vamos abrir aqui e tirar aquele errinho lá. Vamos ver isso daqui. Ctrl S. E vamos ver aqui novamente. Deixa eu já deixar o output aqui. Se acontecer outro erro, a gente já observa. Então, Enter. Ó, aí acontece aqui alguns erros. Alguns erros na hora que ele está tentando converter, na hora que está tentando compilar. Tá? Então, acontece isso aí. Observa, vários errinhos, né? No fio parâmetro e tal. Não sei te dizer ao certo porque que isso acontece aqui quando a gente usa o Enterprise Edition, mas é algo que acontece. Né? Como é que a gente vai corrigir? Ao invés de eu utilizar aqui o JRXML, eu já vou utilizar o arquivo compilado. Já vou utilizar aqui o Jasper. Né? Vou arrastar ele para cá. Vou colocar aqui dentro do WebInfo. Então agora eu não uso mais esse, pode até deletar esse XML daqui. Vou utilizar o Jasper. Então aqui eu vou especificar que é o Jasper, não mais esse cara aqui, Jasper. E aqui eu não vou mais compilar. Por quê? Porque já está compilado. Né? Então não compilo mais. Então aqui já é meu arquivo compilado. Dá o nome aqui só para ficar mais intuitivo. E aí esse field report, ele já tem um dos parâmetros dele, que é já o arquivo, tá? O compilado. Então ele tem aqui, ó, source file name, aí sim os parâmetros, que no caso aqui é nulo, não vou colocar nenhum, e a minha conexão. Então aqui basta trocar, já que eu não tenho mais o Jasper Report, que eu não vou estar compilando aqui, eu vou informar que é o arquivo compilado. Bom, só isso. Né? Vamos lá pegar o navegador, observar, F6. E agora a gente já vai ter o nosso arquivo PDF aqui, a gente observar. Vou deixar aqui para, se acontecer algum erro, a gente vai observar. Ó, transferiu os dados, transferiu. O que eu esqueci foi aqui, ó, lá no meu servlet. Aqui esqueci, ó. O content type não é mais texto HTML. O content type agora é um application PDF. Não tem que mudar aqui o tipo. Vou testar de novo. F6. Fiz aqui, Enter. Ó, aí, como ele já sabe que é um aplicativo PDF, já mostra aqui o resultado para a gente. Tá? Se eu pegar aqui, vou pegar aqui meu index.html agora. E eu posso colocar um link lá para o meu servlet. Eu posso colocar lá, href, meu relatório. Mostrar relatório. Isso. Vou colocar aqui um H1, minha página de relatório. Salvar. Vamos lá ver como é que fica.
Agora eu já posso acessar aqui o index direto. Opa, não foi. Foi. E não foi. Deixa eu enviar aqui de novo. Ué, salvei aqui. Vamos aqui limpar e mandar construir de novo. Vou limpar. E aí eu faço deploy de novo aqui para poder funcionar. Talvez é porque eu tenho cache. Vou abrir aqui a navegação privativa. Ah, é, justamente, né? Porque tem cache, aí por isso que não foi. Abrir aqui a navegação privativa, clicar aqui em mostrar o relatório. Aí demora um pouquinho porque ele gera o relatório, né? E aí tá aqui. Beleza? Pessoal, esse vídeo era isso, tá? Então mostrar aí como que a gente pode gerar relatórios a partir aqui do Java, utilizando o Jasper Report. Algumas observações observar, né? Lembrar sempre de colocar aqui as bibliotecas corretas. E aqui também foi só assim, uma introdução, não foi um apanhado geral, porque o Jasper Report tem muito mais coisa, eu fiz bastante coisa com ele, dá para exportar relatório para vários formatos. Tá? Então aqui é só a ideia de como é que a gente consegue utilizar o Jasper Software e gerar alguns layouts, tá? E o layout dá para criar coisas bem elaboradas, tá? É só ter um pouquinho de paciência, usando ali mexendo na ferramenta para ir aprendendo a utilizar. Depois chegou aqui no Java, a gente observou que o código não é um código complicado, grande, é um código bem simples, né, pequeno, e a gente consegue gerar esses relatórios aí. Beleza? Então por enquanto é isso, um abraço, até a próxima.